Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso SCDE, Estudo Completo da Doutrina Espírita, e estamos agora no curso de número 3, no Estudo Básico do Espiritismo, volume 3. Tá? Estamos iniciando, né, praticamente esse curso, né, esse módulo 3, esse volume 3 do Estudo Básico. Tivemos já a primeira aula e essa é a segunda aula, né? Hoje é o roteiro 2, ainda do módulo 1, União da Alma e do Corpo, primeira parte. Então, essa aula de número 145, tá? São 145 aulas que nós já publicamos aqui no nosso canal do SCDE, incluindo as aulas do volume 1 e do volume 2. Então, as pessoas que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, né, que querem aprender Espiritismo, querem estudar o Espiritismo, e aqueles que já são antigos, né, espíritos antigos que querem fazer uma reciclagem, nós sugerimos que comece lá da primeira aula do volume 1, tá? Então, assiste as aulas do volume 1, depois as aulas do volume 2 e vem aqui para a aula do volume 3. Pode até fazer assim, assiste uma aula aqui do volume 3, não é? Que são as aulas mais recentes, e vai assistindo uma ou duas das antigas, não é? Para poder ir acompanhando, tá? Estamos falando, não é, sobre a reencarnação. Começamos a falar, da reencarnação nas últimas aulas do Estudo Básico do Espiritismo, volume 2. E, como é que se diz? Na primeira aula nós tivemos sobre a programação reencarnatória, né? Falamos como é feita a programação reencarnatória. E agora nós vamos falar da união da alma e do corpo, ou seja, como é que ocorre o processo da reencarnação propriamente dita, tá certo? Então, é esse o tema aqui do que nós vamos conversar hoje. Eu não vou deixar o PowerPoint aqui no modo de exibição, porque vocês viram que ele está passando automático. Eu esqueci de tirar essa transição automática, mas não tem problema, dá para a gente acompanhar dessa forma aqui. Então vamos lá. A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Então veja, quando um espírito vai reencarnar, como nós vimos na aula passada, ele passa por uma programação, não é feita uma programação da reencarnação dele, né? O que é que ele vai precisar fazer, digamos assim, nessa nova encarnação. Então, depois que está tudo isso definido, esse espírito é encaminhado, não é? Já se sabe quem vão ser os pais, ou seja, qual é a família que esse espírito vai reencarnar, tá certo? Já existe a permissão dos pais, né? O consentimento dos pais, né? Isso é feito no plano espiritual, durante no momento em que os pais, pai e mãe, estão dormindo, não é? Eles são levados para várias reuniões com o espírito reencarnante e 99% das vezes tem um compromisso, né, do passado com eles dois, tá certo? E aí, depois de tudo acordado, né? Ou seja, o reencarnante aceita vir como filho daquele casal e o casal aceita receber aquele espírito como filho. É chegado o momento da união, não é? Dessa alma, desse espírito que vai reencarnar com o corpo que vai ser gerado. Então, no momento da concepção, e a concepção é aquele momento em que o espermatozoide entra, não é? Fecunda o óvulo. É aquele momento em que o óvulo se torna ovo, né? Quando ele é fecundado, ele se torna ovo. Então, nesse momento, o espírito é ligado, né? O perispírito é ligado. Olha, a ligação é feita pelo laço fluídico, que é uma expansão do perispírito, e se liga ao germen que o atrai por uma força irresistível, né? Uma força magnética. Então, é lógico que antes dessa ligação, não é, do laço com o germen, que é a mesma coisa de embrião, tá certo? O reencarnante já está ligado mentalmente à mãe, que vai receber ele, tá? Então veja que a reencarnação, na verdade, ela começa, ela tem umas preliminares, digamos assim, tá? E essas preliminares começam com essa ligação que é feita já entre o espírito reencarnante e a mãe, ou seja, há uma ligação mente a mente, tá certo? É por isso que nós espíritas não somos a favor do aborto. Por quê? A ligação do espírito reencarnante com a mãe já existe antes da fecundação, antes da concepção. Então, a partir desse momento, qualquer ato contra
prejudique a reencarnação desse espírito, é um crime que está se cometendo. Então, existe um sentido lógico e racional para que a doutrina espírita condene o aborto, tá? Não é por uma questão de opinião pública, nada, nada. Não é questão de algum interesse, de alguma causa religiosa, absolutamente nada. É uma questão científica, inclusive, não é? A doutrina espírita nos ensina que o espírito reencarnante já está ligado à mãe muito antes da concepção. Quando tem a concepção, é que o laço fluídico do perispírito do reencarnante se liga ao germe, ao embrião, e o processo, digamos assim, se oficializa, tá? Mas não porque ele já tem começado bem antes disso. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta, ou seja, quanto mais o embrião vai se desenvolvendo, mais o laço vai encurtando e vai aproximando cada vez mais o perispírito do reencarnante desse embrião, tá? Sob a influência do fluido vital, o perispírito se une molécula a molécula ao corpo em formação. Então, é através dos genes cromossomiais, a gente sabe que nós somos constituídos de células, não é? Segundo algumas informações, em torno de 60 a 70 trilhões de células formam a nossa organização física. Cada célula dessa tem um núcleo, não é? A gente sabe, a gente estudou isso em biologia, não é? Todos nós. E dentro desse núcleo nós vamos encontrar os genes cromossomiais. Então, em cada gene cromossomial desse, em cada molécula dessa, o perispírito vai se ligando, ou seja, todas as células do corpo físico estão intimamente ligadas ao nosso perispírito. É por isso que o perispírito controla o corpo físico, tá? Continuando. O perispírito se enraiza no germe como uma planta na terra. Então, ele vai se infiltrando, se enraizando à medida em que a gestação avança, tá? Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união. A partir do instante da concepção, o espírito entra em uma espécie de perturbação. Então, quando os espíritos construtores, não é, que são os responsáveis pelos processos reencarnatórios, quando eles fazem a ligação do perispírito com o germe, com o embrião, o espírito reencarnante já entra num estado de sonolência, de torpor, não é, de perturbação. Ele vai perdendo a consciência, até como se ele entrasse num sono profundo, até se completar a reencarnação, tá? Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. Então, veja, é como tem dias que a gente está morrendo de sono, né? Que a gente está assim cambaleando mesmo de sono e a gente de repente entra nesse torpor e dorme. Pronto, é assim mais ou menos o que ocorre com o espírito durante o processo reencarnatório, tá certo? Existem milhares de renascimentos na Terra todos os dias, né? Então, assim, muitas pessoas desencarnam todos os dias na Terra, mas também muitas pessoas reencarnam, né? Essa troca é incessante de espíritos regressando para o mundo espiritual e outros retornando para a vida material, para a vida física. Os princípios embriogênicos funcionam de forma automática, ou seja, a natureza, não é, falando de uma forma física, biológica, esses princípios embriogênicos de formação de embriões, tudo isso é uma coisa automática, né? Está no automatismo, digamos assim. E a lei de causa e efeito executa-se sem a necessidade de fiscalização da nossa parte. Então, nós estamos subordinados, nós estamos atrelados a esses princípios embriogênicos, não é? Que, repito, são feitos automaticamente, e estamos também atrelados à lei de causa e efeito em se tratando do processo reencarnatório. A gente nunca deve esquecer disso, tá? Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, ou seja, quando os pais consentem receber aquele espírito reencarnante, o magnetismo dos pais, a energia já está ligada com a energia mental do reencarnante, não é? Então, isso provoca uma atração. É como se no caso específico, a mãe, é como se o útero da mãe fosse um grande imã, não é? Que estivesse atraindo aquele espírito cada vez mais para o processo reencarnatório. Continuando. O útero funciona como um vaso anímico de elevado poder magnético ou molde vivo destinado à fundição e refundição das formas.
Então, é aquilo que eu acabei de falar, não é? O útero provoca aquela atração no espírito reencarnante que, repito, antes do processo da concepção, ele já está ligado mentalmente à mãe, tá? A reencarnação começa de uma forma generalizada no momento em que o espírito reencarnante, não é? Ou seja, do filho, do futuro filho, se liga à mente da mãe. A partir daí é só uma questão física, não é? Física que eu falo de processo físico, mecânico, tá? Que é o processo da reencarnação. Os processos de reencarnação estão subordinados à evolução do espírito encarnante. Então, cada reencarnação é uma situação. Nós vimos isso já nas aulas passadas, e principalmente quando falamos na aula passada sobre o planejamento reencarnatório, tá? Então, isso depende, isso varia de espírito para espírito. A redução, ou miniaturização ou restringimento do perispírito é feita pelos espíritos construtores e tem como base os processos de magnetização e mentalização. Então, veja, o espírito que vai reencarnar, o corpo espiritual dele, o perispírito, é de um adulto, tá? Mas para ele se ligar ao germe, ao embrião, ele precisa ser diminuído de tamanho, ele precisa ser compactado, ele precisa ser miniaturizado. Esse processo de miniaturização é feito por esses espíritos, não é, superiores, que são chamados de construtores, que através de processos magnéticos e indução mental, por isso que ele fala aqui mentalização, ele vai fazendo com que o perispírito do reencarnante vá diminuindo de tamanho, diminuindo, 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 e até se tornar um embrião, né? O perispírito ele também fica do tamanho de um embrião e é ligado, então, nesse processo da união, tá certo? Da alma com o corpo. Um colaborador espiritual é designado para acompanhar a reencarnação do espírito até que ele atinja 7 anos. Por quê? A reencarnação ela começa com a ligação mental entre o reencarnante e a mãe. No momento da concepção, o perispírito dele é ligado, né, ao embrião, ao germe, como a gente viu, vai se desenvolvendo, e a reencarnação, preste bem atenção, a reencarnação ela termina por completo, ou seja, 100%, né, quando a criança atinge 7 anos de idade. Toda criança até os 7 anos de idade, ela ainda está em processo de reencarnação. Veja que coisa interessante. É por isso que essas crianças até os 7 anos de idade, elas têm uma facilidade muito grande de ver espíritos, de conversar com espíritos, né? Que muitas vezes as mães e os pais pensam que são amigos imaginários e tal, mas às vezes, na maioria das vezes, ela está vendo espíritos mesmo, conversando com espíritos e tal. Por quê? Porque como o perispírito, como esse espírito reencarnante ainda não reencarnou 100%, ele tem mais facilidade de perceber o plano espiritual, tá? Então, a maioria das crianças, né, até os 7 anos de idade, elas estão com um pé no mundo espiritual e outro pé no plano físico. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Quando ela completa os 7 anos, ela já consegue estar com os dois pés, digamos assim, no plano físico. Porém, vale a pena observar uma coisa, tá? E essa data de 7 anos de idade não é uma coisa fixa, ou seja, todos os espíritos com 7 anos depois de nascimento completam a reencarnação. Não. Tem espíritos que levam, vai até 8 anos, 9 anos, 10 anos, até, às vezes até os 14 anos de idade. Não é uma coisa comum, mas é possível de acontecer, tá certo? Quando a gente diz até os 7 anos, a gente está falando em linhas gerais, não é? Ou seja, a maioria de nós completamos a reencarnação até os 7 anos de idade. Mas tem espíritos que levam mais tempo, 8, 9, 10 anos. Nunca menos de 7 anos, tá? Nunca menos de 7 anos. Mas pode ocorrer que seja acima dos 7 anos. A herança genética vem do corpo dos pais, mas sempre está impresso os caracteres do próprio reencarnante de acordo com a programação. Então, por exemplo, é lógico que fisicamente falando, vai se herdar, né, vai se ter a herança genética dos pais, né, a forma do corpo, a cor de cabelo, essas coisas tudo, isso aí são heranças hereditárias, tá certo? Mas a parte moral do espírito reencarnante é dele, ele não herda isso dos pais, tá? Então, por exemplo, muitas vezes a gente ouve alguém dizer, olha, fulano é chato igual ao pai, é chato igual à mãe, é curioso igual à mãe, curioso igual ao pai. Ou seja, quando a gente atribui, né, determinadas características ao filho,
e faz a comparação com os pais, isso é uma coisa que se tornou comum, mas é um erro, tá? Eu posso ser muito parecido na forma de pensar, de agir com meu pai, mas não é porque eu herdei isso dele, é porque se eu reencarnei como filho dele, como filho da minha mãe, é porque eu tenho afinidade com eles dois. E quando a gente fala de afinidade, significa que a gente tem algumas coisas que a gente pensa igual, tem gostos iguais, tudo isso é afinidade, mas não que a gente herdou isso deles, tá certo? A gente só herda dos pais da gente os caracteres físicos, genéticos. É importante que a gente saiba disso, tá? Para a gente que está aprendendo espiritismo aqui. Aí ele diz aqui, olha, o espírito herda dos pais as tendências, mas não as qualidades. A ligação da mãe com o reencarnante durante a gravidez, eu falei, não é? Ela já existe muitas vezes anos antes da concepção, não é? Porque até os pais aceitarem receber aquele espírito e até o espírito aceitar receber, se tornar filho daqueles pais, às vezes demora o processo, porque às vezes existe uma relação de inimizade, de briga, de ódio, de vingança, e isso leva tempo, não é, para haver essa reconciliação parcial, não é? Para que os três aceitem, de comum acordo, o processo reencarnatório, tá? Então, isso varia também. Mas, no momento em que os pais aceitam receber o espírito e o espírito aceita se tornar filho daqueles dois pais, daquela mulher e daquele homem, automaticamente já começa a se desenvolver uma ligação mental entre o reencarnante, o pai e a mãe, principalmente a mãe, que é quem vai gerar a vida do corpo físico dele, tá? Então, com isso, pessoal, a gente encerra essa aula aqui, né, da união da alma e do corpo. Na próxima semana, nós estaremos publicando mais uma aula, né, dentro desse programa novo aqui, que é o EBE Volume 3. Agradecemos a todos vocês pela participação, não é? Se vocês gostaram, quem está vendo pela primeira vez, aí a gente tem que pedir essas coisas, não é? Que esse pessoal, normalmente, que trabalha com mídia social, pede. Mas, no nosso caso aqui, não é porque a gente quer a gente tem outro interesse, não. Quanto mais vocês se inscrevem, não é, no nosso canal, quanto mais vocês dão like, quanto mais vocês comentam, mais existe engajamento, não é? E isso facilita, isso ajuda a gente a manter esse canal aqui, que é um canal cujo único propósito é ensinar espiritismo, é para transmitir para vocês, né, o conhecimento do espiritismo que a gente estuda para poder repassar para vocês, tá certo? Então, um grande abraço, que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.